Se milagre desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Amores, olha que coisa mais linda, uma capela de Santo Antônio. Eu prometi que eu ia fazer uma live para falar da vacina que eu tomei sexta-feira. A gente vai fazer um bem bolado aqui, um pacote de boas notícias, porque eu estou numa capela de Santo Antônio, para a reza de Santo Antônio que eu estou fazendo já. Hoje é o 13º dia com a minha mãe e as comadres dela. E hoje a gente recebeu esse presente da Sandra e do Toninho aqui do Horto Santo Antônio para fazer a reza da capela. Então é virtual, mas eu vou estar aqui na capela para ancorar todo mundo numa capela de Santo Antônio. Aí eu quero mostrar para vocês essa curiosidade que essa capela foi inaugurada no dia, vocês conseguem ler? 21 de setembro de 2005. 21 de setembro é a data do meu aniversário. Então é muito curioso eu ter encontrado esse lugar, uma capela de Santo Antônio, que foi inaugurada no dia do meu aniversário. Temos aqui uma fogueira que a gente vai acender. E ali acho que está o Toninho e a Sandra. A gente está arrumando a capela. Olha que coisa linda. Sandrinha, pode vir até aqui, tranquilo. Estou fazendo uma live. Pode não, mas é tranquilo. Live é assim, tudo acontece no meio dela. Oi? Quem? Não, tá rolando a live. Ai, ai. Então, gente, vou falar de como foi o depois da vacina, né? Mas eu queria falar com vocês um pouco sobre Santo Antônio. O que acontece? Ó, aqui é a capela de Santo Antônio, do Horto Santo Antônio. A gente está enfeitando, a gente ainda não acendeu as velas. Mas é o seguinte, meus pais, como eu coloquei hoje no post, são devotos de Santo Antônio. A minha mãe todo ano faz a trezena de Santo Antônio, as pessoas visitam lá em casa. Ela lê os livros que contam a história de Santo Antônio. Eu vou ficar ali fora, Sandra, por causa da luz, que tá melhor. Não, mas você pode ficar aí, amada. É assim, quando a gente faz live é bom tudo acontecendo, porque live é isso mesmo. E aí, minha mãe todo ano faz essa trezena lá em casa, já é famosa, todos os amigos, parentes vão lá em casa todos os dias e ela conta histórias da vida de Santo Antônio. E eu fiquei com vontade de contar para vocês algumas coisas, porque Santo Antônio é uma energia, é uma força que ajuda quem está procurando casamento, quem está com problemas financeiros e quer pagar as dívidas. Na verdade, essa força a gente carrega dentro da gente. E Santo Antônio personifica, concentra essa força numa energia, né? Num arquétipo, numa entidade. Santo Antônio é uma entidade de força, de desatar nó. Então, quando a gente se conecta com Santo Antônio, quando a gente se liga com ele, a gente acessa esse Santo Antônio dentro da gente. Nosso eu superior
consegue fazer movimentos para desatar os nós, porque a nossa mente tem esse mecanismo, né? Quando a gente precisa de algo e a gente não acredita que a gente é capaz, a gente pode se conectar com uma força que aparentemente está fora da gente, e aí a gente consegue. Então é como se fosse assim uma intercessão mesmo, né? Santo Antônio intercede, mas é uma força que nos habita. E o Santo Antônio, né, a imagem de Santo Antônio, nos conecta com essa força que a gente carrega. Então é muito legal essa trezena que minha mãe costuma fazer, porque as pessoas, num determinado momento, contam as suas histórias. Vou esperar o carro passar. As pessoas contam as suas histórias de casamento, de pagar dívida, de desatar nós. E isso vai alimentando também essa confiança de que tudo é possível, sabe? Mesmo quando você está num momento assim mais desafiador, mais complicado, é possível que esse nó desate, você fazendo o seu melhor. Não é rezar e ficar de braço cruzado esperando Santo Antônio fazer não, tá, gente? É você se conectar com essa força, né? Com essa potência que habita em nós, mas geralmente a gente não acredita nisso, né? Tudo bem, então pensa que é Santo Antônio. E aí você faz a sua parte, você age, você se movimenta firmada na fé, na confiança de que outras forças estão te ajudando também. Não é só você não está sozinho. Porque o que nos enfraquece muito quando a gente não tem uma espiritualidade, e espiritualidade não é religião, é uma conexão com forças sutis, né? Com um campo mais sutil, com uma energia que pode nos auxiliar e auxilia, porque a vida é uma energia que nos auxilia a caminhar, a nos mover, a crescer, a expandir. A força da vida, a gente não faz isso sozinho. Quando a gente não está ligado numa força, seja ela qual for, o nome que for, a gente se sente fraco e sozinho. Entendeu? Então, assim, nesse momento de travessia, de desafios, quando a gente se conecta com uma força, com uma entidade, com um arquétipo, com um santo, a gente se fortalece. É muito simples, é um mecanismo muito simples da mente, que a gente tem essa ilusão de fraqueza, então a gente se conecta assim com uma pessoa forte e a gente se sente mais forte. Então eu fiquei com vontade de ler para vocês sobre Santo Antônio, em devoção a ele mesmo, né? Porque a gente não sabe muito dos santos e eles não são santos por acaso, tá, gente? Eles realmente tiveram uma vida de ética, de princípios, de força, de influência. Porque imagina, Santo Antônio, por exemplo, ele tinha a eloquência da fala. Ele tinha a capacidade de encantar as multidões quando ele falava, quando ele pregava. Então ele ficou famoso naquela época que não tinha celular, que não tinha internet, rede social, nada disso. Vou ler aqui para vocês, ó. Santo Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto, em 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões. Aos 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade do seu pai. Então, assim, ainda era ovelha negra, ainda era revolucionário, né? Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. Então, Santo Antônio também era um homem muito estudioso, muito letrado, que lia muito, sabe? Lia coisas do mundo inteiro. Ele era um cara que inclusive conhecia, desculpa aí, Santo Antônio, ele era um homem que conhecia sobre muitas outras culturas, né? Sobre muitas outras formas de espiritualidade.
Em Coimbra, o padre Antônio conhece os freis franciscanos, entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o evangelho e pouco depois torna-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Então, olha o que ele se apaixonou, pela radicalidade com que estes viviam o evangelho. Então, assim, não é um cara assim, tipo, ai, ó, paz e amor só, né? Claro, paz e amor é o resultado de muito trabalho. Mas é um cara, assim, dedicado, entregue a uma filosofia que ele acreditava, que era radical, vai contra a vontade do pai, estuda, assim, devora livros. Sabe, assim, ninguém chega nesse lugar por acaso, gente. É isso que eu quero trazer para vocês. Na Sicília, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. É que eu estou pulando aqui para a história não ficar maçante, né? Ele é apaixonado por São Francisco de Assis e eles se conhecem. Tinha uma força, a luz deve brilhar para todos. Tinha uma força irresistível com as palavras. E São Francisco, quer dizer, Santo Antônio tinha uma força irresistível com as palavras. E São Francisco o nomeou como o primeiro leitor da teologia da ordem. Em seguida, mandou estudar teologia para ensinar seus alunos e pregar ainda melhor. Juntavam-se às vezes mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar. E muitos milagres aconteciam nessas pregações. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco. Ele virou um representante dos franciscanos e indicado, inclusive, pelo próprio São Francisco. Então, gente, ele pregava para 30.000 pessoas. É um show de rock, né? Assim, é tipo um Rock in Rio. Ai, meu braço. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é uma visão da pessoa de Santo Antônio, sabe? Que é Fernando Antônio, né? O nome dele. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos, muito cedo. Por isso ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer, nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: ó Virgem gloriosa, que estais acima das estrelas. E completou: estou vendo meu Senhor. Em seguida faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia: o santo morreu. E em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a replicar sozinhos. E só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade de origem. Aconteceram tantos milagres após sua morte que 11 meses após ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. A língua dele está exposta. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX, na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Então, gente, é isso. Esse é o Santo Antônio que eu queria falar um pouquinho aqui para vocês. Mostrar mais uma vez essa capela de Santo Antônio. Olha que linda. Muito linda, né? Como eu prometi para vocês, quero falar da vacina. Eu fui vacinada sexta-feira, umas 10 horas da manhã, então tem um pouco mais que 48 horas, né? E foi bem tranquilo, gente. Eu tô falando disso porque várias pessoas vieram me perguntar e dizer que estavam com medo e falar que outros conhecidos falam mal, né? Tem medo, falam coisas que colocam medo nas pessoas. O que é que eu quero dizer para vocês? A AstraZeneca é uma vacina que tem
é o vírus vivo, mas com um princípio ativo, digamos assim, né? Não estou falando tecnicamente não, porque eu não sou médica nem cientista, tá, gente? Mas está com um princípio ativo que poderia nos causar mal, desativado. Então, a AstraZeneca é o vírus vivo. Aí tem outras vacinas que são vírus morto, ou então é uma imitação do vírus. Tudo isso para estimular o nosso sistema imunológico a reconhecer o vírus logo que ele entra em contato. E aí o nosso sistema imunológico ataca, né, a nossa defesa. Então, a AstraZeneca, ela é uma das mais fortes e uma das que tem um índice de proteção maior. Eu já sabia disso. Então, eu fui pega de surpresa até na chegada da minha vez na fila. Eu não sabia que ia ser, né, agora, sexta-feira. Achei que ainda ia demorar mais uns 10 dias. E eu me preparei para o quê? Para ficar quietinha, para ficar em casa. Então, eu ia fazer até uma pequena viagem esse fim de semana, desisti. E fiquei em casa descansando, né, fazendo minhas aulas, seminário de ecopsicologia, intensivo com baba, fazendo essas coisas virtualmente, me alimentando bem, dormindo bem, deitadinha. Por quê? Porque o meu corpo precisava desses cuidados para reagir bem à vacina, porque ele recebeu o vírus, né? E eu tô há alguns anos já sem gripe, e desde o início da quarentena nenhum tipo de vírus eu peguei, por causa do meu resguardo, porque eu, graças a Deus, pude fazer o isolamento. Tem gente que nem pode, né? Então, assim, foi muito estranho, porque eu tava me sentindo muito saudável há mais de um ano, assim, sem nenhum tipo de virose. Então, no sábado eu fiquei bem molinha, né? Na sexta, durante o dia, eu não senti nada, nem dor no braço. Não senti dor no braço nenhuma vez, isso tem a ver com a enfermeira que aplicou em mim, né? Uma mão muito boa, não senti nem a agulha entrar, gente, foi assim, surreal. E não senti dor no corpo, não senti dor de cabeça. O que é que eu senti? Muita moleza, meu sono ficou um pouco desregulado, porque eu dormi muito cedo, eu apagava assim de sono, e no meio da noite eu acordei, então fiquei com sono desregulado. E passei o dia de ontem assim meio com sono, mole, o corpo muito mole, e tudo bem, eu podia, né, me dar o luxo de ficar deitada, de fazer minhas coisas pelo computador e ficar quietinha. Então, a minha sugestão para qualquer vacina que você for tomar é você ter aí 24 horas ou 48 horas de resguardo, para dar para o seu corpo todas as condições de reagir bem à vacina, né? Tem gente que diz até que a gente não deve tomar nenhum remédio para atenuar os efeitos da vacina, tipo dores e tal, porque a vacina está fazendo efeito, né? E essas reações que outras pessoas têm, eu tô falando da minha experiência, tem gente que vomita, tem gente que sente calafrio, tem gente que, né? Gente, às vezes a gente come uma comida estragada, às vezes a gente vomita. Isso é limpeza, sabe, do organismo. Isso não é uma coisa que a gente deva temer a esse ponto, né? Uma gripe também comum, uma gripe menos séria, também pode dar calafrio, pode dar febre. Então, assim, eu acho bobagem você não se vacinar contra uma gripe que pode ser agressiva, como é o coronavírus. Para umas pessoas não é, para outras não tem como a gente saber. Então, você não se vacinar por causa de um possível vômito, uma possível febre que passa, é bobagem, né? Então, é muito correio da má notícia, é muita gente falando que teve reações horríveis, é possível mesmo, mas eu fiquei com vontade de dar aqui o meu testemunho, que foi muito tranquilo, tá? Eu tive a oportunidade de ficar quietinha, então isso foi melhor ainda. Se você puder ficar quietinho, vai ajudar, tá? Estou muito feliz de estar me sentindo inteira, 100% hoje no dia de Santo Antônio. Fazer essa reza hoje com a minha mãe, meu pai, as comadres, com a Sandrinha e o Toninho aqui também do Horto Santo Antônio. Se conectem com a gente a partir das 17 horas, fechem os olhos, coloquem seu coração na intenção dessa força
de Santo Antônio. Você não precisa ser católico, não precisa acreditar. É a força de Santo Antônio. Se coloque nessa conexão que você vai receber a força. Porque a força, ela é transmitida numa dimensão sutil, num outro plano, numa outra dimensão. Não é aqui essa da terceira dimensão, essa dimensão material, não. É um outro lugar. Então, você pode confiar. É a dimensão onde a gente transmite o amor pela outra pessoa. É a dimensão onde a gente transmite uma oração, bons pensamentos, boas vibrações. É dessa dimensão que eu tô falando, viu? Então, quem quiser se conecta aí com a gente. Vou cantar aqui um hino de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Se moderam, se retiram. Não. É isso. Esse final aqui já é outro hino. Ah, não, tá aqui, achei. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-nos que o viram e digam os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Viva Santo Antônio! Gente, quero mostrar uma coisa aqui para vocês que eu acabei de ver. Olha que lindo que é aqui, essa capela de Santo Antônio, no Horto Santo Antônio, aqui em Vargem Grande. Olha o primor, ó. Tem Santo Antônio até aqui do lado de fora. Olha que lindo. Com o menino Jesus. Então, moças que querem casar, pessoas que estão aí com desafios financeiros, com nó na vida, se liguem aqui com Santo Antônio, com essa força que nos habita, que habita o plano espiritual. Botem fé, confiem, façam sua parte, porque Santo Antônio é poderoso, viu? Tenho ouvido histórias incríveis e eu mesmo tenho história para contar, tá bom? Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido.